Nesse vídeo falaremos sobre a farmacologia dos anti-inflamatórios. Os eicosanoides, eles são altacoides lipídicos, ou seja, seus precursores são os fosfolipídios de membrana. Nesse contexto, temos diversos tipos de fosfolipídios de membrana, por exemplo, fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilinositol. Esses fosfolipídios de membrana são, então, clivados e geram ácido araquidônico a partir de fosfolipases, A2 ou fosfolipase C. O ácido araquidônico, por sua vez, ele vai ser o substrato de dois tipos de enzimas, as ciclooxigenases e as lipoxigenases. As ciclooxigenases são classificadas em três tipos. A COX-1, que é a constitutiva, participa do processo de citoproteção. A COX-2, induzida ou induzível, que está relacionada aos processos inflamatórios. E a COX-3, que está relacionada à regulação da temperatura. Então, tanto os produtos vindos da ciclooxigenase ou da lipoxigenase são ditos de eicosanoides. E esses eicosanoides, eles não são armazenados nas células. Assim, eles são diferentes da histamina, que é armazenada na célula. Então, os eicosanoides, eles apresentam diversas atividades fisiológicas. As prostaciclinas atuam no processo de vasodilatação e diminuição da agregação plaquetária. Os tromboxanos, no processo de vasoconstrição e aumento da agregação plaquetária. E as prostaglandinas atuam no processo de vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular. Já os leucotrienos estão associados à vasoconstrição, broncoespasmo e aumento da permeabilidade vascular. Bom, esses eicosanoides, cada eicosanoide vai apresentar seus receptores presentes nas células-alvo. E essas células vão estar localizadas em praticamente todo o nosso organismo, os músculos lisos, glândulas, e assim vai ter diversas ações. Então, de uma maneira geral, todos os receptores de eicosanoides, eles são metabotrópicos, são receptores acoplados à proteína G. E dependendo da proteína G que é acoplado, nós vamos ter diversos efeitos. Por exemplo, nós temos então a PGE2, que ela apresenta diversos receptores. EP1, EP2, EP3, EP4. E dependendo da classe da ligação à proteína G, nós vamos observar que a PGE2 vai estar participando dos processos de broncodilatação, febre, relaxamento do músculo uterino, diminui o limiar de dor, promove a contração e o aumento da secreção gástrica. Já a PGD2, ela vai atuar no processo de vasodilatação e broncoconstrição. A PGF2-alfa atua no processo de contração da musculatura lisa. A PGI, que são as prostaciclinas, a PGI e a PGE2, PGI2 e PGE2 atuam aumentando o fluxo renal, diminuindo a secreção gástrica, broncodilatação, vasodilatação e diminuição da agregação plaquetária. Os tromboxanos, eles vão atuar no processo de contração da musculatura lisa uterina, aumento da agregação plaquetária, vasoconstrição, broncoconstrição e diminuição do fluxo renal. De uma maneira geral, os eicosanoides eles vão estar presentes em diversas atividades fisiológicas, como atuam no processo de cólica menstrual, como também no processo de cólica para expulsão do feto durante o parto. Então, são os eicosanoides que vão ativar, que vão controlar essa contração e a vasodilatação do músculo liso uterino. Nós temos os leucotrienos. Os leucotrienos são divididos em receptores leucotrieno LTB e LTC, LTD, LTE. E assim eles atuam na quimiotaxia de neutrófilos, nos processos de broncoconstrição e contração da musculatura lisa. Então,
Os eicosanoides, eles apresentam uma infinidade de atividade, de efeito biológico, a depender do receptor metabotrópico que esse eicosanoide atua. E aí, nesse contexto, nós temos a farmacologia dos anti-inflamatórios. Então, nós, inicialmente, a partir do momento que há um processo inflamatório instaurado, então se busca a prescrição de anti-inflamatórios não esteroidais, os AINES. Esses AINES, eles bloqueiam a COX, a ciclooxigenase. Nós vamos ter AINES não seletivos, ou seja, que bloqueiam COX-1 e COX-2. COX-1 é constitutiva, COX-2 é induzível. Então, os efeitos colaterais observados estão relacionados a COX-1, porque bloqueiam a citoproteção gástrica. Geralmente, o efeito colateral dos anti-inflamatórios é a sensação de mal-estar gástrico, é uma sensação relacionada ao estômago. Um exemplo de AINES não seletivos, nós temos o ibuprofeno, o cetoprolaco, nimesulida, são AINES não seletivos. E nós temos AINES seletivos, como aqui os seletivos COX-2. No entanto, esses seletivos, eles são vendas sob prescrição médica. Só pode ser vendido com retenção de receita e se enquadram no receituário de controle especial C1. E nós temos os leucotrienos. Nos leucotrienos, nós temos os antagonistas de leucotrienos, como exemplo, montelukast sódico. E a indicação desses antagonistas de leucotrienos é para doenças como asma, que está relacionado a um processo de broncoconstrição extrema. Uma vez que os leucotrienos, eles têm uma capacidade de contração, né, de induzir a contração do músculo liso brônquico, bem maior que a histamina, por exemplo. Então, aí é indicado a utilização de antagonistas de leucotrienos. Bom, no entanto, esses ativam, né, eles bloqueiam as vias a partir do ácido araquidônico. Nós temos também os anti-inflamatórios esteroidais, como os corticosteroides, aqui a prednisolona. Que a prednisolona, os corticosteroides, eles atuam impedindo a formação do ácido araquidônico. E assim, consequentemente, impede toda a cascata da produção de eicosanoides. Bom, uma coisa interessante para ser mencionada. Em processos inflamatórios, em processos asmáticos, onde nós temos a presença majoritária de leucotrienos, não deve ser administrado um AINE devido justamente a esse balanço, ao ácido araquidônico ele ser convertido tanto em prostaglandinas como em leucotrienos. Então, se você está administrando um AINE, pode ser que aquele paciente, o ácido araquidônico, ele seja o substrato da LOX, da lipoxigenase, e não é interessante para esse paciente. Então, quando se tem um paciente asmático, é necessário, geralmente, se fazer a prescrição de corticosteroides, que bloqueiam a formação do ácido araquidônico, e assim não vai ter esse desbalanço na formação de eicosanoides. Bom, esse era o vídeo, né, para introduzir a farmacologia dos anti-inflamatórios.